pessoal, professor Vander Duarte aqui no auladê.com.br. Vamos trabalhar a nossa aula de arquivologia, mais uma aula, nossa sétima aula na verdade, e essa sétima aula nós vamos dividir ela, a sétima e oitava, para trabalhar métodos de arquivamento. Serão duas aulas de métodos de arquivamento, aula 7 e aula 8. Vamos ver o que a gente vai trabalhar nessa aula. Então, a gente vai trabalhar os principais métodos, os métodos que mais aparecem nos concursos públicos, tá? Na primeira aula, na aula 7, nós vamos dar muita ênfase no método alfabético, tá? Aqui a gente tem uma ideia, das variações que a gente pode trabalhar, que o arquivista pode trabalhar os métodos de arquivamento. O que a gente vai pensar quando fala em método alfabético, Eu pensei em método alfabético, vou pensar, eu sei o alfabeto por completo, e aí eu tenho total controle de como organizar um arquivo. Não é bem assim que funciona. A gente vai dar ênfase nessa nossa aula, nessas nossas duas aulas de arquivologia, na ordem alfabética, ordem geográfica, ordem numérica e ordem de assunto. Vamos lá? Beleza, então. Regras de alfabetização. Normalmente, quando a gente pega um livro para fazer uma leitura, uma tese, um trabalho acadêmico, no final desse material, nós temos lá a referência bibliográfica, a bibliografia, e lá está organizado assim. A primeira letra do último nome do autor é o ponto de referência. Lembram disso? Aqui vai funcionar desta forma. Então, olha só, a primeira letra do último nome é o primeiro ponto que a gente vai utilizar para organizar o nosso arquivo, o nosso documento alfabético. Então, tenho lá João Barbosa, Pedro Álvares Cabral, Paulo Santos. O que a gente pensaria? João, Pedro, Paulo. Não, nós vamos pegar pelo Barbosa, pelo Cabral e pelo Santos. Então, a nossa organização desses três nomes vai ficar assim, ó. João Barbosa, então Barbosa primeiro, Pedro Álvares Cabral e Paulo Santos. Essa é a organização que a gente vai utilizar. A primeira letra do último nome. Tá? Essa aqui é a nossa primeira dica, isso aparece muito em concurso público. Certo? A nossa segunda dica ela vai para o seguinte: para nomes compostos, Camilo Castelo Branco. Castelo Branco é o sobrenome único. Tá? Paulo Monteverde, sobrenome único. E Heitor Villa-Lobos. Então, como é que a gente vai organizar aqui? Castelo Branco, Monte Verde e Villa-Lobos. Tá? Então, a nossa primeira dica foi para sobrenomes, correto? Só que aqui a gente está trabalhando com sobrenomes compostos. Tá? Então, toma cuidado com isso, sempre prestar atenção. Vila Verde é um sobrenome composto. Monte Verde, Villa-Lobos, Castelo Branco, presta atenção nisso. Outra dica, para sobrenomes abreviados, quando aparecer abreviado, J. Vieira, Jonas Vieira, José Vieira. Então como é que vai ficar? Vieira, certo? Todo mundo tem o Vieira, Então J. Jonas e José. O sobrenome abreviado, ele vai ficar em primeiro na nossa organização. Perfeito? Vamos para o próximo então. Para nomes com artigos e preposições, Pedro de Almeida, Ricardo de Andrade, aquele de Andrade, Lúcia da Câmara, Arnaldo do Couto. Como é que vai ficar a nossa preposição? Então, Pedro de, o Almeida vai vir primeiro e a preposição não vai contar. A preposição não conta para a ordem de classificação. Presta bastante atenção nisso. A preposição não conta. Vai entrar o Almeida, o Andrade, o Câmara e o Couto. A gente deixa a preposição de lado e não utiliza ela para classificar. Pega ratão em concursos públicos. Aparece sempre. As questões de organização de arquivos, de método de organização, elas sempre são um diferencial nessa prova, tá? Sempre. Qualquer prova de arquivologia que vocês fizerem, vai aparecer isso aqui. Então tem que ficar bem ligado. A preposição, a gente não utiliza ela para, como referência ali para a organização desse nosso arquivo. Próximo ponto aqui, pessoal. Vamos lá. Para sobrenomes com grau de parentesco, olha só. Antônio Almeida, filho. Paulo Ribeiro, Júnior. Joaquim Vasconcelos, sobrinho. O que a gente está colocando aqui? O que a gente vai usar como referência? Olha só, a gente não está utilizando o último nome. A gente está utilizando aqui, o Almeida, do Antônio Almeida Filho. Almeida Filho. Paulo Ribeiro Júnior. É o Ribeiro que conta. Ribeiro Júnior. Joaquim Vasconcelos, sobrinho.
Não é o sobrinho que a gente vai utilizar, mesmo ele estando no final. Então, mais uma dica, né? O grau de parentesco, ele não entra, o que vai entrar é o sobrenome. Tá? Grau de parentesco não é sobrenome, importante a gente se ligar nisso. Outra dica, para pessoas da mesma família, Jorge de Abreu sobrinho, Jorge de Abreu filho, Jorge de Abreu neto. Aí sim a gente vai utilizar o último nome. Se tem o mesmo sobrenome, aí nós temos que utilizar. Sobrenome é o mesmo, se é da mesma família, né? Então a gente vai utilizar o filho, o neto e o sobrinho. Se são sobrenomes diferentes, ele não conta o grau de parentesco. Mas se é da mesma família, se é o mesmo sobrenome, conta também. Beleza? Então tá, para nomes estrangeiros aqui, a gente vai ter que se ligar na nacionalidade, né? De qual língua estrangeira a gente está falando. Para o espanhol tem uma regra, para línguas orientais tem uma regra, para o árabe tem uma regra. Então vamos lá. Aqui a gente está falando, né, sobre nomes da língua inglesa, tem o Miller que é alemão também, Schmidt, mas vamos lá. Para nomes estrangeiros no geral, essa aqui é a regra geral de nomes estrangeiros. A gente tem aqui George Albert, Winston Churchill, né, Paul Miller, George Schmidt. Então, Albert, normal, Churchill, Miller e Schmidt. Então, parece no primeiro momento que é igual ao português. Essa é a regra geral. Mas agora a gente vai ver que para sobrenomes, para nomes estrangeiros, tem um específico também. Olha só, para nomes estrangeiros, espanhol. No espanhol, a regra utilizada é diferente. É com o nome da mãe. É o nome da mãe, né? Porque normalmente na língua portuguesa, o último nome é o nome do pai que a gente utiliza. Agora aqui, ó. Aqui a gente vai usar o nome da mãe. José de Oviedo e Banhos, Francisco de Pina de Melo, Antônio de los Rios. Então a gente vai usar aqui, ó, o Oviedo como referência, o Pina como referência, e o Rios como referência, certo? Para sobrenomes de língua espanhola, nós vamos utilizar sempre o nome da mãe. Falando agora para nomes orientais, japoneses e árabes, o que a gente vai utilizar? Permanece e permanece. A gente vai utilizar o nome inteiro, a gente vai pegar a primeira letra mesmo lá e vai utilizar. Se o nome vem de origem japonesa, origem árabe, a gente vai, como aparece mesmo, vai ser a classificação. Fica bem ligado nisso, aparece bastante nos concursos. Para nomes estrangeiros com preposição, Júlio de Capri, né? Isso aqui aparece bastante, né? De Penedo, do Ponte, Mark Adam. A gente utiliza a preposição. Lembra que na língua portuguesa a gente não utilizava a preposição? Aqui a gente vai utilizar de Penedo, de Capri, do Ponte, Mark Adam, tá bom? E para numeral. Numeral, vamos lá. 4º Congresso de Secretariado, 1º Encontro Regional de Arquivologia, 3º Simpósio de Apicultura. O que eu vou utilizar aqui? Eu vou isolar o numeral, eu isolo o numeral e utilizo o nome do evento. Tá? Então, o numeral vai ser isolado. Lembra da matemática que a gente isolava? A gente coloca ele entre parênteses e vai utilizar o nome do evento. Então é Congresso de Secretariado. E o 4º vai ficar, né, isolado. Tá bom? Olha só, para pessoas jurídicas, as empresas normalmente, né, Embratel, Álvaro Ramos e Cia e dentre outros, né, a gente vai utilizar o quê? A gente vai isolar, né, a preposição, a gente isola a preposição e utiliza para a pessoa jurídica o nome inteiro, né, pela ordem alfabética como ela é normalmente, mas sempre lembrando de isolar a preposição. Vocês podem ver aqui que a gente está usando palavras de língua estrangeira, né? Por exemplo, aqui, a língua inglesa, né? Então, prestem bastante atenção nisso, que a gente vai isolar a preposição inicial e vai utilizar a ordem alfabética como regra normal. Então, pessoal, não vamos esquecer de seguir, curtir e compartilhar as aulas, né, de arquivologia e as demais aulas no auladê.com.br. Finalizando a 7ª aula, vamos para a 8ª. Um abraço para vocês e bons estudos! Tudo bom, pessoal? Professor Vander, aqui no auladê.com.br. Vamos trabalhar novamente a nossa arquivologia. Hoje é a nossa aula de número 7, métodos de arquivamento.
Esses métodos de arquivamento nós vamos trabalhar em 2 aulas. Então, aula 7 e aula 8 são métodos de arquivamento. Karina, só deixa eu te fazer uma pergunta, como é que eu vou passar?